Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast Premium, o espaço aqui do Clubecast, do Clube Empreendedor Brasil, podcast direcionado para falar sobre empreendedorismo, facilitado, descomplicado, e é esse o espaço em que a gente também recebe convidados, empreendedores, empresários que atuam em diferentes áreas, diferentes segmentos e setores, para falar sobre a sua área de atuação, falar sobre as mudanças de mercado, mas quando a gente fala sobre Clubecast Premium, a gente traz um membro premium da comunidade empreendedora do Clube Empreendedor Brasil, uma comunidade feita por empreendedores para empreendedores. E hoje o bate-papo é com ele, Marcelo Souza, que ele tem uma empresa de consultoria aduaneira para você, empreendedor, empresário, que está querendo exportar, entrar no mercado global com seu produto e não sabe por onde começar. Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas. Seja muito bem-vindo, Marcelo, a mais um podcast aqui. Você é membro prêmio super recente, entrou na nossa comunidade em novembro de 2024. Já te pergunto, você está nervoso de estar gravando o podcast hoje? Como é que você está em relação a isso? Bom, primeiro agradecer pelo convite, pela oportunidade, né? Realmente o nervosismo acontece, né? Câmeras e tal, mas vou tentar aqui poder realmente compartilhar aí desse momento e passar um pouco aí daquilo que a gente faz e espero poder estar tirando aí as dúvidas de quem pretende entrar aí no comércio internacional. Perfeito, Marcelo. Olha, eu já te pergunto, você é fundador da MSP Logística Internacional, que é uma empresa consultora aduaneira. Tem muita gente que, enfim, vê o mercado global hoje, a questão de ter uma ascensão muito grande sobre comercialização internacional de produtos e serviços. Obviamente, muita gente brilha os olhos, né? Tem muito interesse de entrar nesse mercado. Mas, obviamente, como qualquer setor que está em ascensão, muita burocracia, muita regulamentação nova. Eu já te pergunto sobre o que é de fato uma consultoria aduaneira e por que ela é tão importante para esse empreendedor, empresário que está querendo de fato entrar nesse mercado global. Então o que acontece, né? A gente vê aí muitas empresas, né? Sejam fabricantes que queiram de repente exportar os seus produtos, né? Ou a pessoa que já tem uma loja, já revende determinados produtos e tem interesse, né, de começar a importar esses produtos. E eles sempre esbarram muito naquele medo, né? Naquele receio de tratar, né, com o comércio internacional, é muito burocrático, é muito difícil, enfim, né? Dentro da cabeça do empresário, muitas barreiras, né? E aí que entra justamente, né, a nossa empresa com a consultoria aduaneiro para justamente poder explicar, né, e transformar esse monstro que parece para o empresário, né? Ele perceber que realmente ali existe um oceano de oportunidades ali para ele poder expandir o negócio dele. Agora, obviamente, né, por se tratar de comércio internacional, precisam, né, de cuidados, precisa de planejamento, né? E aí a gente presta toda essa orientação para que ele possa realmente, diante dessas informações, poder realmente ver se faz sentido para ele, se ele está preparado, se é o momento oportuno para ele começar a investir nessa área. Então, como você falou, que vocês fazem até um diagnóstico se é o momento oportuno para aquele empresário, empreendedor começar a entrar aí no mercado global, porque muita gente quer entrar, não sabe como e acaba indo de qualquer jeito, né, Marcelo? Então, é aí que entra a importância de uma consultoria aduaneira. Vou dar um exemplo para você, né? Por exemplo, a gente tem lá, recebe muito contato de empresas que vendem na internet, né, de e-commerce, nos marketplaces, né, e geralmente eles adquiram esses produtos, né, aqui no Brasil, ou através de fabricantes, ou através de importadores, né, que revendem esses produtos, e eles, poxa, queria começar a importar, né, que realmente é um mar ali de oportunidades, né, porque você consegue preços ali bem competitivos e a gente faz todo aquele diagnóstico para poder verificar o momento, né? Porque o importar, né? Quando eu trago um item, 2 itens, uma quantidade pequena, isso talvez o custo, né, não faça muito sentido naquele momento. Então, a gente faz esse diagnóstico para, de repente, preparar e falar, olha, cara, eu acho que você precisa, pelo menos de um pedido mínimo nesse valor, porque na importação, quanto mais você importa, mais barato você
vai ter o teu custo final do teu produto. E Legal. aí analisar, né, o mercado, quer dizer, será que eu tenho um concorrente que já traz muita carga? Então, olha, cara, você precisa ter essa visão de que você vai competir com esse cara. Você está preparado para isso? Legal você falar isso, né? Porque tem muita gente que acha que, por exemplo, que é o inverso, né? Quanto menos, mais barato. Mas, na verdade, é o contrário quando se trata de você importar ou exportar produtos, Perfeito, né? perfeito. Porque você tem alguns custos, né, que a gente chama assim de custos fixos, né? Vamos dizer assim, o próprio profissional do despachante aduaneiro, né? Então, eu tenho ali, geralmente o despachante trabalha com um valor mínimo, né? Então, se você trouxer uma caneca, vai ter aquele custo. Agora, se você trouxer 100 mil canecas, talvez você vai pagar a mesma coisa que estivesse pagando por um. Então, enfim, tudo tem que ser um estudo, né? E às vezes, é que eu falo, às vezes para uma empresa tem um caminho a percorrer, para outra não. Então, é uma consultoria assim, bem específica para cada empresa, para cada... Personalizada, né, Marcelo? Personalizada, essa é a palavra, né? E aí, quando a gente fala sobre, por exemplo, você falou que muita gente tem essa dúvida, né? De, eu quero começar a entrar no mercado de exportação, importação, porque eu vi um outro empreendedor fazendo isso e estourou na bolha. E aí ele acha que fazendo o mesmo movimento vai acontecer com o serviço, o produto dele, só que ele trabalha com outro produto. Exatamente. Né? E aí, como é que entra essa questão do desembaraço aduaneiro que tanto se fala quando a gente trata do assunto de comércio exterior, Marcelo? O desembaraço aduaneiro, né, é uma das etapas, né, desse processo, né, seja ele de importação ou de exportação. A gente vai acabar falando um pouco mais de importação, porque a importação ela é muito mais burocrática do que a exportação, né? O governo brasileiro ele dá uma série de facilidades para as empresas exportarem. Então, há uma certa burocracia, há alguns cuidados a serem percebidos, né, dentro do processo de exportação, mas eu diria para você que é um processo muito mais tranquilo e aquele empresário que tem a sua fábrica, né, e que ainda não exporta, ele deveria olhar ali porque, enfim, o Brasil está com você, né? Existem vários ali agentes, inclusive públicos, incentivando, orientando, treinando, e aí vai em conjunto com a nossa consultoria, né? Preparando aquele empresário para que ele possa realmente internacionalizar o produto dele, né? A embalagem, adequar para as realidades. Já o processo de importação, ele requer muito mais cuidados, muito mais detalhes, né? Porque não só a questão do despacho, mas, por exemplo, a gente precisa analisar primeiro o seguinte: você pode importar esse produto, né? Posso importar. Então, o que eu preciso para importar esse produto? O meu produto necessita, por exemplo, de alguma anuência de algum órgão regulador, né? Então, dentro do processo da importação, a gente não pode pensar só na Receita Federal tributando, né? A gente precisa entender se o nosso produto, sei lá, requer alguma anuência do Inmetro, né? Então eu tenho que registrar esse produto no Inmetro, tenho que registrar esse produto na Anvia. Né? Então todas essas burocracias, né, elas vão sendo analisadas, porque o nosso grande objetivo é o quê? É cuidar de toda essa parte para que quando a carga chegue aqui no porto, no aeroporto, todo o dever de casa já foi feito e a sua carga vai passar por um processo normal para que ela possa sair o mais rápido possível, porque isso também envolve custo, né? Porque a carga chegou no porto, no aeroporto, já começa a contar a armazenagem, né? Então a gente vai construindo tudo isso, né? Eu digo pro meu cliente o seguinte: o despachante aduaneiro não é o cara que faz tudo, né? Ele constrói uma parceria. Eu não vou transformar o meu cliente num expert em importação, mas é preciso que ele tenha algumas noções, porque tem algumas questões que ele precisa ter uma ideia, né, para que a gente possa caminhar junto para o sucesso da operação. Até porque quando a gente fala de consultoria aduaneira, você falou um ponto muito importante para a gente frisar aqui no podcast, que a gente não quer um leigo totalmente para exportar e importar, porque muita gente, inclusive, de má fé que possa trabalhar com esse setor, pode usar da desinformação, do desconhecimento para enrolar e ganhar mais em cima disso. Então, quando você faz uma consultoria ser esclarecedor, colocar às claras, de fato, tudo que envolve importação e exportação de produtos, para que aquele empresário, empreendedor, entenda o processo que ele vai passar com o produto que ele está querendo importar ou exportar, né, Marcelo? Vou dar um exemplo para você. Tem muitos clientes que me procuram. Marcelo, você
tem fornecedor lá na China para me indicar. E eu digo para ele o seguinte, cara, essa etapa do descobrir o fornecedor, eu acho que é muito importante ser feita pelo empresário, né? Existem, inclusive, empresas, né, que fazem isso, que podem auxiliar, mas esse contato da negociação, você vai construindo uma questão comercial com o teu fornecedor. De confiança, né? De confiança. E quando você entrega isso para um terceiro, né, a tua importação ela pode começar a escalar e isso tá na mão de um terceiro, né? Você não construiu, você ali não acertou, não errou, não descobriu aquele fornecedor que não era bem aquilo que você imaginava. A mesma coisa também com frete internacional, né? Então tem muitos fornecedores que dizem, eu posso vender com frete que a gente chama de frete prepaid, que é o frete pago por ele. Aí o empresário, menos uma questão que eu tenho que me preocupar. Mas será que esse exportador, ele vai se atentar para alguns detalhes que envolvem o frete internacional? Será que ele não vai olhar lá no mapa e vai falar assim, vou mandar minha carga para Santos, porque eu vi ali que Santos é bem próximo do Rio de Janeiro e o frete de Santos está mais barato, mas ele não sabe o transtorno, a dificuldade para trazer essa carga de Santos para o Rio. Né? Então, quando você traz uma carga num container, existe a demurge, que é o aluguel do container. Então, você tem que negociar esse que a gente chama de free time. O que é o free time? Né? Quando você traz um container, você tem tantos dias para devolver aquele container vazio para o armador, né? Que ele te emprestou. Então, você precisa negociar isso pelo menos ali de uns 20 dias para frente. De repente, o cara vai negociar ali com 7 dias. Então, às vezes, aquele frete barato que ele te orçou, que te livrou de uma preocupação, vai te dar mais dor de cabeça. Então, tudo isso, né, com uma consultoria assertiva, né, a gente vai proporcionar ao cliente uma série de insights para que ele possa tomar a melhor decisão para ele, né? Porque não tem o certo e não tem o errado. Não tem, o meu modelo é o melhor, o modelo do meu vizinho é melhor. Cada um vai se adequar e ver aquilo que faz mais sentido para ele. E quando você fala, por exemplo, de não terceirizar o papel, tem muita gente que entende errado, né? Terceiriza para o que não deveria, que é aquela relação ali de vendedor e de negociação mesmo, né? O one-on-one, que deveria ser por parte do empresário empreendedor, que está querendo, de fato, fechar um negócio. E aí ele terceiriza isso, mas acaba que não terceiriza para um especialista em consultoria aduaneira o papel que deveria de ajudar nesse desembaraço de questões mais burocráticas. Então, acaba que ele quer fazer o papel de tudo. E quando dá errado, procura um cliente procura esse serviço, alguém que ofereça esse serviço. Os seus clientes, Marcelo, quando chegam até você, que, enfim, já terceirizaram provavelmente você já está há 30 anos nesse mercado, Você já deve ter passado por situações como essa que eu vou te dar como exemplo. Por exemplo, clientes seus que vêm como clientes de outros profissionais, outras empresas de exportação, importação de produtos, de consultoria aduaneira no geral, e falam, olha, eu tentei terceirizar esse papel aqui, esse aqui eu não tentei fazer eu mesmo e não deu certo, e aí eu preciso de ajuda. Como é que é essa chegada desses clientes com essa dor de mercado até você? A gente procura avaliar muito bem essa dor que causou, né? Porque às vezes essa dor ela pode ter causado por uma questão de mercado, às vezes por uma consultoria não adequada, mas às vezes é uma dor que o consultor dele não tem culpa, né? Então, às vezes, de repente, me aconteceu isso, eu não gostei. Eu falei, cara, infelizmente, isso não é culpa do teu consultor. Isso é algo que acontece no mercado, né? Então, a gente procura entender essa dor para ver se realmente aquela visão que ele teve, que talvez ele achou que era uma má prestação de serviço, né? Às vezes é uma questão de mercado. Vou dar um exemplo, que eu acho que com exemplo sempre fica melhor, né? Às vezes chegou um cliente para mim, Marcelo, eu estou precisando mudar de agente de carga, que meu agente de carga internacional ele não é eficiente, está tendo muito atraso de embarque da carga, né? Ele trazia uma carga marítima e geralmente quando há atraso, né, que a gente fala de rolagem de carga, um nome mais técnico, né? E isso tem me atrasado e geralmente isso não acontece assim de um dia para o outro. Às vezes, de repente, rolou tua carga só vai embarcar semana que vem. E, obviamente, isso gera atrasos e tal. E é o que eu expliquei para ele. Eu falei, cara, o teu agente de carga,
ele não tem gerência sobre a tua carga quando ela está com o armador, que é a companhia marítima, né? Então, é a mesma coisa ali, pegando para quem nunca operou com importação, né? É o agente de viagem, né? Você comprou lá a tua passagem aérea com o agente de viagem, ele não tem um avião, né? Então, se chegar lá na hora do aeroporto e o avião, por algum motivo, atrasar ou voo cancelar, você obviamente vai ficar chateado com o teu agente de viagem que te vendeu, mas ele não tem culpa disso porque, enfim, isso é uma ingerência, né? Porque uma vez que a carga está lá com a companhia aérea, é o comandante do navio, ou até por um problema operacional do navio, uma questão logística, ele resolva, olha, não vou embarcar a tua carga. Então, são detalhes que a gente procura de uma forma bem transparente, né? Mostrar para os clientes esse tipo de problema, então, que ele achou que era do agente, porque ele vai vir com uma expectativa para mim, achando que eu vou conseguir evitar esse tipo de problema, e eu falo para você, cara, eu tenho o maior prazer de trabalhar com você, mas é importante que esse detalhe você entenda que a gente tem que... Isso faz parte, né, dos percalços do comércio internacional, esse tipo de problema. Às vezes, a mesma coisa, chegou aqui, tá a previsão de atracar o navio aqui, aí o porto está cheio, vai demorar. Então, isso são processos, né, inerentes, que aí não é a capacidade do profissional que vai resolver, e é importante que o empresário tenha essa consciência para ele entender. Um dos exemplos que eu te dei é que ele não precisa ser um expert da operação, mas alguns insights ele precisa entender para ele ter mais clareza, né? Mais clareza na avaliação da prestação de serviço. Porque tem muita gente que, por exemplo, fecha com uma empresa como a SP Logística Internacional e aí quer uma consultoria aduaneira, mas, como eu te falei, como a gente vem falando, né, no início do podcast, desde o início do podcast, que tem uma questão de desinformação, desconhecimento, que é natural que acontece, e aí acha que o consultor aduaneiro vai resolver todos os problemas. Só que, como você vem explicando, e acho que é até importante explicar isso para quem está assistindo, são várias etapas, é um processo e que depende de outros setores ali, né? E que existem muitas questões burocráticas em relação a isso, e é uma pergunta que eu te faço agora. Atualmente, obviamente você está há 30 anos nesse mercado, muita coisa mudou, principalmente em relação à regulamentação, né? É um setor que está sempre se atualizando, então o consultor tem que estar sempre antenado sobre as mudanças e que vão afetar todos os clientes dele. E como é que está essa questão de, por exemplo, a questão da regulamentação de, sei lá, 10 anos atrás, como é que funcionava, tendo em vista a ascensão da internet? Hoje, por exemplo, você faz uma compra no próprio site do e-commerce, você tem toda a atualização ali de como está a sua carga. Antigamente isso não acontecia, né? Então você só esperava chegar de fato. Então, como é que essas mudanças facilitaram ou prejudicaram a questão burocrática de exportação e importação de produtos, tendo em vista o mercado global, no caso, o Brasil nesse cenário como um todo, né? Essas mudanças ao longo desses últimos 10 anos da última década de facilitar ou dificultar os processos burocráticos de exportação e importação. Olha, eu diria que o Brasil avançou bastante, né, nesse cenário, né, de modernização, de facilitação. É claro que o Brasil tem uma característica de um país burocrático, né? Então existe ainda burocracia nisso, mas houve uma evolução muito grande, né? Inclusive agora, né, nesse momento, a gente está passando ali pelo novo procedimento de importação, né? Algo que já existe há algum tempo, mas que a Receita novamente está mudando, né, o sistema para um sistema mais moderno, com melhor gerenciamento de risco, né? Então, a gente percebe que o Brasil está em constante evolução, não só na parte da exportação, que aconteceu primeiro, né? Até pela sua simplicidade, né? Mas agora na importação também, aí, nessa mudança que está ocorrendo, né? Com previsão de até final de 2025, acontecer essa mudança definitiva do sistema. Hoje existem 2 sistemas trabalhando simultaneamente. Então, tudo isso o Brasil vem trabalhando para, digamos assim, facilitar a questão. Eu diria que evoluímos muito, mas a gente ainda precisa ter alguns cuidados para que a gente possa fazer o processo tanto de importação quanto de exportação com segurança, dentro das normas, né, que são muitas normas, né? A gente precisa, como você falou, estar sempre estudando, porque está sempre tendo uma mudança,
para que a gente possa proporcionar, né, ao nosso cliente a melhor experiência possível e ele entender que o comércio internacional é possível, é viável e é uma grande oportunidade, né, que de repente por medo, ouvi dizer, né, enfim, procura se informar melhor, porque eu acho que o profissional que vai te conduzir, né, vai ser muito importante para essa sua experiência, né? Eu digo assim, o despachante, ele não, esse nome despachante dá a entender que a gente faz de tudo e tem que resolver tudo. E a gente resolve muita coisa, às vezes muita coisa até que nem é Da sua propriamente da alçada, minha né? alçada, né? Mas a gente acaba ajudando. Mas quando o cliente tem essa consciência, né, dessa construção, dessa parceria, as chances de sucesso aumentam bastante. Você falou que mudou muita coisa para melhor, que ainda tem muita caminhada, né, para essa questão do comércio exterior e que o governo brasileiro é um grande facilitador para que as empresas nacionais importem porque é lucrativo, né, para o país, aumenta o PIB, enfim. Mas a questão, uma coisa que eu te pergunto, é o que você acha que precisa mudar em que está acima de vocês, acima da consultoria aduaneira e que está dentro desses processos, dessas etapas que podem facilitar ou prejudicar, no caso, mais prejudicar essa comercialização de produtos internacionais, que você sente que ainda existe uma burocracia que poderia ser trabalhada e que talvez se duas frentes pudessem ser mais ativas em relação à mudança, poderia desburocratizar cada vez mais e até melhorar alguma questão de logística. Qual o ponto que você aponta agora em questão de mercado global, comercialização de produtos, que ainda está muito resistente à mudança? Olha só, eu acho que a gente teria vários pontos ali para poder colocar, né? Mas assim, eu percebo muito, a gente tem uma característica, né? As nossas legislações, né? Elas são muito difíceis de serem compreendidas, né? E às vezes eu leio uma legislação, você lê a mesma legislação e a gente vai aqui debater interpretações diferentes, né? Quem é do direito, aí os advogados vão entender muito bem, né? Porque, né, às vezes até num processo lá, está lá né, a gente lidando com a mesma legislação e cada um tendo uma interpretação diferente. Então, isso também para o empresário, né, ele acaba gerando ali uma certa insegurança, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que realmente é esse caminho? Fulano está me dizendo assim, fulano diz que tem que fazer assim, né? Então, eu acho que uma maior clareza, né, das nossas legislações, né, ou dentro do despacho aduaneiro, existem N legislações, o governo brasileiro vem trabalhado para poder unificar, né, essas legislações, mas ainda não é uma realidade, mas acho que isso vai contribuir para um melhor entendimento, para que você não tenha que pegar lá um decreto, depois vai lá para uma instrução normativa, depois vai para uma resolução, enfim, para você, às vezes, precisar ter um entendimento de como tem que ser a operação, você às vezes tem que ir a várias legislações. Unificando isso, pode ser um facilitador, porque quanto mais clareza, mais segurança o empresário vai ter que realmente ele está fazendo a coisa certa. Porque ele quer fazer certo, ele só não está conseguindo entender, né, e ter a certeza da interpretação daquela legislação que está em vigor. Então, eu acho que é um ponto aí que eu acho que pode ser melhorado. Vamos torcer aí para essa unificação surgir aí nos próximos anos. A gente tem um fórum de soluções de comércio exterior, a gente está indo, acredito que para a terceira ou quarta edição, acho que é quarta edição, e a gente sempre promove assuntos, né? Inclusive essa questão de legislações mais claras seria uma excelente pauta para ser da mesa de debate, né? E é um fórum voltado a promover soluções enfrentando as principais emergências do setor, né? E aí a gente observa que tem várias questões, benefícios fiscais, a gente tem a questão da logística, a questão da própria demora, né? Da lentidão que existe dos produtos dentro das cargas que ficam por muito tempo, enfim. E aí muito se fala sobre integração logística, né? Portuária, marítima, aeroportuária, enfim. Hoje, quando a gente fala sobre comércio exterior, você há 30 anos nesse setor,
em que você enfrenta diretamente as dores dos seus clientes, né, e tenta desembaraçar essas problemáticas. Quando a gente fala sobre logística, né, de integração modal do logística como no geral, para facilitar essa importação e que reduz a demora dos produtos saírem dos portos e até dos aeroportos, como é que você vê essa mudança, inclusive tendo em vista a tecnologia que foi implementada ao longo desses anos? Você acha que facilitou? Qual o que chega mais para você e que pode até chegar para algum empresário, empreendedor que esteja ouvindo a gente, dessa demora de cargas nos portos? Enfim, você acha que mudou muito esse cenário? Como é que você enxerga isso? Isso ficou mais rápido, né? Até porque hoje a maioria, né, dos processos, tanto de importação e tanto de exportação, eles não são selecionados para conferência, o que agiliza o processo, né? Mas dentro desse processo, né, uma vez selecionado, ele pode esbarrar aí um pouco da nossa deficiência do setor público, né? Então, por exemplo, a gente está agora, desde novembro, a Receita com movimento de greve, né? Então, quando a carga agora é selecionada, esse movimento de greve ele pode impactar numa demora, né, numa demora de uma distribuição do fiscal, numa demora de uma conferência. Isso é um custo, né, que dentro do planejamento estratégico traçado pelo cliente, isso precisa constar, né? Então, às vezes, por exemplo, numa carga importada, ela é inspecionada, né, ou ela pode ser selecionada pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, para verificação de problemas com a madeira, né, de pragas e tal. Então, se esse setor tiver ali com algum problema, né, e tal, isso pode impactar. Então, eu digo, o processo de importação e o processo de exportação, ele é sempre inerente ali a algumas oscilações que podem ocorrer com essa questão do serviço público. Mas, como a maioria das cargas não são selecionadas, esse impacto hoje ele é menor, mas ainda é um problema a ser enfrentado aí para a gente poder chegar, porque dentro de um processo, principalmente de importação, é que eu falo, a gente só não se envolve com a receita, né? A gente se envolve aí pelo menos com Receita, Agricultura e Secretaria de Estado de Fazenda. Esses três entes estão em todas. E aí, dependendo do teu produto, podem ter mais anuentes aí envolvidos. Então, isso, às vezes, podem causar algum tipo de atraso, um sistema fora, enfim, uma questão que poderia ser resolvida, mas que esbarra um pouco na burocracia, na demora, e isso acaba... E o tempo num processo, ele é muito... Isso gera custo, né? E aí, por isso que a gente precisa... estar preparado para poder saber que podemos enfrentar esses problemas aí. Não é algo que acontece sempre, mas a gente precisa aí dentro do nosso planejamento se preparar para isso. Você fala sobre um único setor, dentro do comércio exterior, um único setor impacta tudo, né? Porque se acaba atrasando ou alguma burocracia muda em cima da hora, isso afeta todos os demais setores. E aí a gente fala muito nesse fórum de comércio exterior sobre a integração, porque quando um sistema ele está integrado, é mais fácil de solucionar problemas, né? E aí muito do que os empresários e empreendedores podem enfrentar ao comercializarem, entrarem no mercado internacional de produtos, é cometer alguns erros principiantes por não ter uma consultoria adequada ou acabar entrando numa empresa muito recente do mercado, então ela não viu a mudança ao longo dos anos para já estar preparado para o que pode vir, e aí por expertise mesmo na área, você já consegue identificar, isso aqui mudou, então provavelmente vai impactar um outro setor que eu já vi isso acontecer anteriormente. Então, quais os principais erros ao internacionalizar produtos que o empreendedor, empresário esteja ouvindo a gente, que já possa ter em mente para já antecipar, se prevenir em relação a isso e contratar o serviço da MSP Logística Internacional para ter uma consultoria aduaneira bem direcionada e clara para o serviço produto que ele queira exportar? Eu acho que o grande erro, e aí acho que serve até como uma dica, né? Pensou em importar ou exportar, beleza, vai fazer ali aquele trabalho de casa, de prospectar mercado, né? Viu que tem uma oportunidade, procura um profissional, né? Existem vários profissionais aí capacitados no mercado para poder te prestar uma boa consultoria, né? Então procure bem esse profissional. Por quê? Porque é muito importante que ele te acompanhe desde o início.
Então, às vezes, em algumas situações, o cliente nos procura e já mandou o dinheiro lá da compra do produto e eu chego para ele, cara, mas olha, esse produto não pode, olha, esse produto tem que ter o registro, tem que ter um certificado, ó, isso, você se atentou para esse detalhe? Então, não adianta, né? Esse acompanhamento ele precisa ser feito antes, né? Então, antes de você chegar ali e aprovar a tua compra, né? Ou a tua venda, no caso da exportação, procure um profissional, verifique, né, quais são os para que você possa começar desde o início e isso vai evitar, né? Vou dar mais uma vez um exemplo, né? Um cliente me procurou, ele vendia nos marketplaces perfume. E aí ele, pô, Marcelo, olha, tá dando bem, tô vendendo bem, as vendas estão aumentando e agora eu quero formalizar essa minha importação, né? E aí eu perguntei, que tipo de perfume, né, que você traz? Você traz perfume de marca? Não, trago perfume de marca e tal, citou lá as marcas. Eu falei para ele, você tem autorização dessas marcas para importar? Não, não tem. Então, quer dizer, ele percebeu, eu falei, cara, infelizmente você não vai conseguir escalar isso, né? Ou seja, sair dessa meio que informalidade para uma formalidade nesse segmento, porque você está trabalhando com produto de marca, né? Então, não basta ser uma importação legal, né? Então, você vê um detalhezinho de marca, quer dizer, você só pode trazer algo de marca se ou a empresa não te cria nenhum tipo de restrição ou se você tem autorização para importar aquela marca, né? Então, por mais que eu faça uma importação legal, pague todos os impostos, isso não é suficiente para que ela aconteça com sucesso. Então, são pequenos detalhes que eu digo. Eu acho que o grande segredo é a orientação desde o início e certamente você vai estar aí conseguindo ultrapassar várias barreiras e o teu case se tornar um sucesso, esse percentual vai aumentar bastante. E essa consultoria, a Dori, era desde o início do interesse, né? Desde que houver o interesse, existiu o interesse de exportar ou importar um produto, já procurar uma orientação, um direcionamento correto. A gente estava conversando antes do podcast começar que o papel do despachante aduaneiro, enfim, dessa consultoria aduaneira, ele é um serviço amplo, né? Então tem vários pontos que são abordados. Você pode comentar superficialmente mesmo quais pontos, até para quem já está pensando sobre isso, entender que tipo de consultoria ele pode receber quando contrata o serviço da MSP? Lá na MSP Logística, né, a gente tem tanto a parte mesmo do desembaraço aduaneiro propriamente dita, né, que é o registro da declaração, seja a declaração de exportação, a declaração de importação, né, o pagamento dos tributos, pagamento de armazenagem, liberação de, enfim, toda a parte burocrática, né, em si. A gente tem também um agenciamento de carga internacional, ou seja, o cliente comprou lá o material ficou pronto, né? A gente tem condições de ir lá buscar parceiros internacionais que vão coletar essa carga, embarcar essa carga, seja no aéreo ou no marítimo, para que essa carga chegue aqui no Brasil. A própria habilitação no Siscomex, que o pessoal acaba chamando de radar, né? Mas o radar é o nome do sistema que a Receita atende, o nome técnico seria habilitação no Siscomex, ou seja, para a empresa operar no comércio exterior, ela precisa de uma habilitação, né? Então a gente faz também essa habilitação, que aí vai proporcionar a ela limites para ela poder importar, na exportação não tem esse limite, e o próprio treinamento, né? Então algumas empresas, né, elas nos procuram para... Tem empresas que têm seu próprio setor de importação ou de exportação, né? E aí a gente procura entender qual é a dor desse cliente, né? E aí faz um treinamento específico para aquela empresa, nos assuntos de interesse da empresa, para poder capacitar, né, os colaboradores para que eles possam entender aí melhor, né, sobre aquele determinado assunto. Então, a gente pode estar atuando em todas essas frentes junto às empresas que querem operar no comércio internacional. Perfeito, Marcelo. Acho que para a gente finalizar, você já apresentou tudo que a MSP Logística Internacional oferece, pode oferecer para uma empresa, um empresário em si.
que é o conhecimento mesmo sobre a área, né? Eu acho que o conhecimento liberta, a educação sobre exportação e importação de produtos, sobre comércio exterior é muito importante, porque é através de conhecimento que você tem mais segurança e confiança para entrar em um mercado que é completamente novo e desconhecido, né? Então, para a gente fechar, eu vou pedir para você mandar uma mensagem para essa câmera, um discurso direcionado para aquele empreendedor, empresário que quer comercializar internacionalmente, quer entrar nesse mercado, está perdido, está inseguro, acha que tem muita coisa para estudar e aí acha que está muito no papel, na alçada dele estar à frente disso e, na verdade, não. Ele pode ter uma consultoria direcionada que vai ajudá-lo a ter mais clareza nesse processo. Eu diria para o empresário que tem interesse, né, em iniciar no comércio internacional, para primeiro que ele tenha cuidados, né, com a busca desse profissional. A gente vê às vezes, né, hoje a gente tem aí essa questão da internet muito aflorada, né, todo mundo buscando nas redes sociais ali aquele perfil que vai nos dizer algo que a gente quer ouvir, né, mas procure realmente um profissional capacitado. No mercado existem vários, né, e obviamente se eu tiver a oportunidade de poder conduzir e te ajudar nesse processo de importação e exportação, vai ser um prazer, né? E para o próprio empreendedor que já opera na importação, que já opera também na exportação, que ele possa também avaliar esse processo, né? Será que realmente o processo que eu faço hoje em dia é o melhor caminho? Será que existem outros processos, né? Outros caminhos que possam ser mais eficientes, mais econômico para a minha importação, para a minha exportação? Então, tudo isso a gente vai poder ajudar a desmistificar, né, todas essas dúvidas com o empresário e a gente fica à disposição aí para poder colaborar. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Foi um papo super esclarecedor e desmistificando um pouco dessa dificuldade, esse bicho de 7 cabeças, né, que a gente começou falando, né, esse monstro que as pessoas acabam tendo sobre o comércio exterior, achar que é muita coisa para estudar, acaba não apostando nesse mercado por desconhecimento. Exatamente. Né? Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu espero que a sua jornada na comunidade empreendedora do Clube Empreendedor Brasil seja de muita troca, de muita parceria, muito networking e muitos negócios, que é esse o objetivo da nossa comunidade. Esse foi mais um Clubecast Premium, a comunidade do Clube Empreendedor Brasil, que é feita de empreendedores para empreendedores. É um ecossistema para promover e facilitar o networking entre diferentes setores, diferentes áreas, proporcionando negócios a serem gerados. E conexões geram mais negócios, a gente acredita nisso. E esse foi mais um Clubecast Premium, convidando o membro prêmio Marcelo Souza, ele que é fundador da MSP Logística Internacional, que presta consultoria aduaneira para você que quer adentrar, ingressar aí nesse mercado global do comércio exterior de importação e exportação de produtos. Até a próxima!